do que adquirir conhecimento. Semana passada eu mandei um material para vocês sobre o método histórico-gramatical, né, uma forma de você fazer exegese. E aí eu pedi, né, para vocês darem uma olhada no material. Quem não leu, leia, né? Quem não olhou lá, dá uma olhada no material. E hoje eu vou continuar falando sobre esse método e falar sobre a diferença entre o método histórico-gramatical e também o método histórico-crítico, né? Muita gente, às vezes, acaba confundindo os dois. A diferença é grande, né? Em relação a um ponto principal, que é entender o texto bíblico como história, né? E vou apresentar uma espécie de passos, né, para você fazer uma análise a partir do método histórico-gramatical. Muita gente vai afirmar que o método histórico-gramatical ele surge como um combate ao método histórico-crítico, né? Lá por meados do século XVIII, né? Século XIX, por aí. Outros dizem que o método histórico-gramatical tem o seu início com a Reforma Protestante, e que a Reforma Protestante ela sai, né, daquela perspectiva dogmática, extremamente dogmática, né, dos pais da Igreja e da própria Igreja Católica, e Lutero e os reformadores fazem, né, um avanço, né, analisando o texto, procurando traduzir. Mas também tem algumas diferenças, né, desse método histórico-gramatical para a reforma, para a forma como os reformadores analisavam o texto. E aí a gente vai também conversar um pouco sobre isso quando estiver falando dos passos para fazer a análise histórico-gramatical. É um avanço, né, obviamente, em relação à questão, principalmente da interpretação alegórica, né? Então, a gente, desde que o texto bíblico começou a ser escrito, né, ele começou a ser interpretado. A gente já falou, por exemplo, do Midrash, né? A gente já teve contato, já conversamos sobre o Midrash, que era uma forma de análise do texto bíblico feito pelos judeus, em que eles geravam comentários, né, em cima do texto, e que o sentido do texto ele não se esgotava, né? Você ia ali criando sentidos em cima do texto e isso ia prolongando. E tem vários tipos de midrash. Então, a partir daí, surgiram várias formas de você interpretar o texto, né? Antes disso, né? E todo o texto ele acaba sendo lido e relido. Então, o método histórico-gramatical ele é mais uma dessas formas de se analisar o texto. E hoje eu queria aí, então, estabelecer algumas diferenças. É claro que tem um ganho, né? Quem faz análise a partir desse método é um ganho, porque ele segue alguns passos que geram, né, conhecimento. É muito comum, né, na perspectiva, né, dos pastores, dos escritores tradicionais, geralmente usam o método histórico-gramatical, né, é mais comum, mas assim, ele também foi, depois dele vieram outros métodos, certo? Então, é mais um método, mas que aí é importante a gente conhecer, né, e saber um pouco como se desenvolve. Do material que eu mandei semana passada, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu alguma coisa? Alguém quer que explique alguma coisa? Ou ninguém leu, não está nem aí, não quer nem saber, e eu posso continuar falando o que eu estou falando? Não? Ninguém quer falar nada? O Então, senhor mandou material semana passada? mandei. Eu mandei, ó. Quer ver? A quarta opção é a da Solange. É o quê? Eu mandei um vídeo e mandei um texto. Está lá no grupo, Exegese do Antigo Testamento. O método histórico-gramatical é o título. Aí vem explicando o que é, né, uma perspectiva. Aí eu botei uma atividade, né, com suas palavras, explique o que é o método histórico-gramatical. Ah, eu fiz. E depois eu mandei um vídeo, né, também explicando, Ah, ajudando aí, entendeu? sim, eu li
li o texto, vi o vídeo também, tinha esquecido. É que eu estou confundindo o outro material que eu pedi que o senhor ficou de mandar. Me Não, aquele perdoe. foi de Antigo Testamento. Eu mandei. Não mandei? Não, eu não faço Antigo Testamento com o senhor, não. É Então, o que foi que a irmã é da pediu? exegese do Antigo Testamento. Da Exegese? é, Ah, a irmã queria material de exegese? Ah, pensei que fosse Antigo é, Testamento. não, eu não faço essa aula. Eu Ah, me então frustrei, depois eu me falei, pega. O ah, que ele que a deve irmã quer de exegese? tá. É da aula 13, 20, se eu não me engano, porque não precisa aula, é só o material. Eu vou botar depois Tá, para me o manda senhor. depois então, que aí eu mando aí pro grupo ou mando para a irmã aí separada aí. Eu falei com o senhor na aula passada. Aí o Ah, senhor tá. pediu um tempinho, mas aí eu falei, acho que ele não encontrou, Não, ou eu deixei coloquei nessa. uns vídeos lá no YouTube, alguns eu perdi, né? Acho que eu tinha falado com a irmã que eu tinha perdido alguns, Foi, sim. mas eu botei no YouTube. Mas realmente, É, material da aula eu não mandei, eu só carreguei alguns vídeos lá no YouTube, entendeu? isso, então. Eu só preciso do material, não Ah, precisa tá. da Então me aula. manda aí que aí eu mando Ah, para a irmã, tá bom, eu vou tá? lembrar o senhor. Aí eu falo. Tá Tá bom, bom, obrigada. então. Então ninguém tem pergunta, né? Então vamos lá. Eu vou falando a partir do slide, de alguns pontos que tem no slide, e aí a gente vai tentando entender um pouco aí as características desse método e, ao mesmo tempo, eu vou falando da diferença para outros métodos, né? Então, ó, assim como todo método, né, o primeiro passo é você estabelecer a perícope, né? Estabelecer o texto aí, né? Onde começa e onde termina. É claro que isso vai depender do método que você está usando, né? Então, isso aí vai te ajudar a definir o que você está trabalhando. Principalmente nos evangelhos, que são textos pipocados, né? Nos salmos também são textos pipocados. Então, é importante esse estabelecimento do texto. No método histórico-gramatical, considera-se o relato bíblico como histórico. Essa é uma diferença grande em relação ao método histórico-crítico. Porque no método histórico-crítico, nem todo relato bíblico é um relato histórico, ou seja, realmente aconteceu daquela forma, ou realmente aconteceu. No método histórico-gramatical, o relato bíblico ele é entendido como verídico. Por exemplo, quem faz a análise pelo método histórico-gramatical acredita em Adão e Eva. Então, você vai ler a história vai ver textos aí do Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, do Russell Shedd. Eles defendem, né, a existência de Adão e Eva, como, né, realmente, né, foi assim que Deus criou e tal, e aí por diante. Autores como esses, né, também vão falar da veracidade do dilúvio, né, ou de outros eventos bíblicos, abertura do Mar Vermelho e aí por diante. E aí vem a grande diferença em relação ao método histórico-crítico, que, para o método histórico-crítico, esses relatos não são necessariamente históricos. Eles representam um evento, mas a Bíblia não demonstra exatamente como aconteceu, né? Aquilo seria uma construção literária. Uma coisa que é comum entre o método histórico-gramatical e o método histórico-crítico é que ambos rejeitam a alegoria. Lembrando, né? O que é alegoria? Alegoria é o pegar algo, qualquer coisa, e dar um sentido que não é o dela. Então, eu pegar o tabernáculo e dizer que ele representa Jesus Cristo. Isso é alegoria, né? Então, é dizer que o templo no Antigo Testamento representa a igreja, ou dizer que o antigo Israel, as 12 tribos, representam o novo Israel, a igreja de Cristo. Isso é alegorizar o sentido, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, tanto o método histórico-crítico como o método histórico-gramatical rejeitam a alegoria. Fala, Carlos.
E como é que fica isso em relação lá ao Apocalipse, lá, as bestas e o... Então, Então, uma vez eu assisti uma palestra com o Hernando Dias Lopes, num seminário que eu dava aula aqui em Caxias, né? Aí eu perguntei para ele o que ele achava, né? Num papelzinho, né? Você fazia a pergunta no papelzinho e entregava. Eu perguntei para ele o que ele achava da literatura apocalíptica judaica. Ele falou que ele deu a seguinte resposta, que ele não comenta sobre livros apócrifos. Quando ele falou isso, né? Ele ignorou, ele não respondeu, não falou nada. Ele desconsidera que o Apocalipse tenha um cunho literário baseado na apocalíptica judaica. E é um livro de revelação, né? Você pega qualquer comentário dele, e na fala dele, ele falava isso, né? Que o livro de Apocalipse é um livro de revelação do futuro, né? Aquela perspectiva de que o que está escrito ali vai vir um diabo, né? E tal. Então, no método vai sair a histórico besta do gramatical. mar, É o quê? vai sair a besta do mar. Isso, no método histórico gramatical, o Apocalipse ou o livro de Daniel são livros em que as figuras, né, não são meramente símbolos. Tem até um significado. Por exemplo, ele dá a ideia do número, né, das cores, mas para ele aquilo vai acontecer. Né? Ainda vai ter uma grande fome, vai ter uma grande guerra, como já está tendo um monte de grande fome, um monte de grande guerra aí, né? Mas para ele isso ainda vai acontecer, entendeu? Então, o método está mais próximo de um método que a gente considera fundamentalista do que Sim, do que é o do método histórico conservador. propriamente dito. É, Ah, é sim. um método conservador, mas ele é um avanço por quê? Porque ele faz uma análise léxica dos termos, né? Ele procura fazer uma tradução, por exemplo, né, dos termos do grego, do aramaico, do hebraico, né? Ele tenta levar em conta o contexto. Se você pega um comentário, né, conservador de Daniel, né, dentro dessa perspectiva histórico-crítica, ele vai fazer uma análise, né, dos eventos e tudo, mas ele vai considerar Daniel, por exemplo, um personagem real, não um personagem fictício. Ele vai Entendi, entendi. considerar que o Satã em Jó é o diabo, não é um anjo, né, que questiona, e nem que Jó seja, por exemplo, fictício, mas que é real, ou que Jonas é real, por exemplo, também, entendeu? Então, o método histórico-gramatical geralmente é usado pelos mais conservadores, né? E aí eles Entendi, usam esse método para dizer que traduziram, fizeram exegese e tal, né? Mas entendi, desconsideram o pano de fundo, né? Que o método histórico-crítico tenta trabalhar, né? É, entendi. isso aí, beleza? Então, Valeu, valeu. é um avanço, certo? Entre a alegoria e o método histórico-gramatical, é melhor ficar com o método histórico-gramatical. Então, Mas, eu só não senti firmeza na tua palavra quando tu diz avanço. Aí não, tu porque fala para assim, mim é é um um retrocesso. avanço. Não Para mim não parece é ter um avanço. avançado muito, não, né? Mas tudo Mas, por bem. exemplo, se você sair daquela ideia de que a serpente no deserto era o diabo, né? Ou que, sei lá, o cajado de Moisés era Jesus na cruz, se você pelo menos parar de interpretar isso, já é um avanço, entendeu? Não é um grande avanço, mas é um pequeno avanço. Porque assim, ele tem um impulsionamento com a reforma protestante, né? Onde você começa a traduzir, né, do grego para o português, do hebraico para o português, ou para o alemão, né? Isso é um avanço em relação a, principalmente, a interpretação dogmática, né? Em que a igreja se colocava como a grande intérprete. Só que a gente passou disso, né? Então é, é um avanço, é um avanço, tá certo? Então, assim, ficou claro então essa diferença aí, né? Dessa perspectiva histórica para a perspectiva de análise da veracidade que faz o método histórico-crítico. Outra coisa interessante é que o método histórico-gramatical, né, ele faz a verificação do contexto histórico da passagem em estudo.
Por quê? Porque ele considera como história. Então, ele vai tentar levantar, né, indícios da historicidade do evento. Então, a destruição de Sodoma e Gomorra, ele vai procurar indícios arqueológicos de que aquilo aconteceu, de que Davi foi um grande rei, governou Israel e dominou um grande reino. Então, ele vai procurar indícios históricos sobre isso, né? E vai levantar hipóteses sobre a veracidade, né? De Jó, de Jonas, de Daniel e de cada relato bíblico. Então, o método histórico-gramatical, ele vai trabalhar muito isso. É muito usado. Provavelmente, os pastores de vocês usam o método histórico-gramatical. Há um misto, né, de alegoria e método histórico-gramatical, principalmente em relação ao Antigo Testamento. Em relação ao Antigo Testamento, a maioria dos pastores evangélicos faz alegoria, porque vê Jesus Cristo lá no Antigo Testamento todo, né? Em relação ao Novo e ao Antigo, a maioria dos pastores mais tradicionais utiliza o método histórico-gramatical, né? Fazem exegese, né? Do grego, do hebraico, do aramaico, mas interpretam, no geral, os eventos e as narrativas como eventos reais. E isso faz parte dessa perspectiva. Outra coisa, né? Verifica aí a questão da literatura, da cultura. Então, esses passos, né, de ver o contexto literário, né, o que ele foi produzido, o ambiente que foi produzido, né, tudo isso tem muita semelhança com o método histórico-crítico, que também procura verificar, né, o ambiente que o texto foi produzido, né, o tipo de literatura, né, como isso daí. Mas, como eu falei, por exemplo, quando você vai falar de Apocalipse, do livro de Daniel, que tem influência da apocalíptica judaica, alguns autores ligados ao método histórico-gramatical desconsideram essa influência por considerar que textos apocalípticos são apenas textos deuterocanônicos ou apócrifos. E, na verdade, há uma influência, né? E quando você coloca Daniel como um texto produzido a partir da literatura apocalíptica judaica, você está colocando a produção do texto de Daniel num período maior do que o evento, né? Lá por volta de 250 a.C. E aí, se Daniel foi um personagem que escreveu o seu texto e que existiu, ele não poderia escrever isso por volta de 250 a.C., porque os eventos narrados em Daniel acontecem em torno de 580 a.C. Então, muitos autores, né, mais conservadores vão desconsiderar isso e aí vão dizer, né, que Daniel realmente existiu, foi ele que escreveu e aquela coisa toda. Outra semelhança, né, aí na busca, né, na tentativa de buscar sentido do texto, é a tradução do texto. Agora, gente, lembrando, né, o simples fato de eu traduzir o texto não quer dizer que eu estou interpretando ele da maneira adequada. Por quê? Porque a tradução do texto ela tem que levar em conta a época, a cultura, o destinatário, né, o momento que o texto está sendo trabalhado. Tem todo um contexto em volta daquela palavra. E isso precisa ser levado em conta quando a gente traduz. Vamos pensar no termo ruá, que é espírito, lá em Gênesis. A gente está sempre falando dele por quê? Porque sempre que você fala Espírito de Deus no Antigo Testamento, o pessoal confunde com o Espírito Santo. Só que o ruá não é o Espírito Santo. Ruá, em hebraico, significa vento, sopro, espírito. Algo sem forma, né? Algo que, né, tá aí, ó, é um vento, né? É um sopro. Então, ao traduzir o termo ruá como espírito, as nossas Bíblias, a maioria delas, coloca o E maiúsculo. E aí, traduziu, ruá pode ser espírito? Pode. Mas quando eu coloco o E maiúsculo, eu estou dizendo que o espírito ali é o Espírito Santo. E aí matou o sentido do texto, certo?
Então, na análise histórico-gramatical, há uma influência dogmática, né? Há uma influência da doutrina. E isso aí é o que vai diferir muito, né, da questão do histórico crítico, porque não há essa influência. Eu traduzo o texto pelo texto. A aplicação é outra coisa. Então, ainda que eu traduza o texto, isso não quer dizer que você está fazendo uma boa exegese. Então, além da tradução, contexto cultural, a data, a época, a forma de uso, né, do texto dentro daquele contexto tem que ser considerado. O histórico gramatical, né, ele tenta avaliar isso, mas, né, tem aí as particularidades da época, né, digamos assim, que ele foi criado. A análise léxica, né, com foco nos termos-chave dentro do texto. Essa questão léxica é ver aí, né, sujeito, objeto direto, né, os principais elementos ali do texto, ver que termos, né, uma preposição, né, um objeto, ver o verbo, né, tentar, de alguma forma, tentar analisar que elementos são chaves aí dentro do texto. É claro que isso vai depender de cada tradutor, de cada intérprete, mas entenda, apesar do meu desânimo ao falar que é um avanço, isso é um avanço em relação à alegoria. Isso é um avanço em relação à perspectiva dogmática da igreja medieval. Né? Por quê? Porque aí eu já estou tentando olhar o texto, tentar entender o que o texto realmente está querendo dizer. E isso já é um grande avanço. Né? Então, vale a pena. Né? Análise estilística, né? Qual é o estilo do texto, né? Que elementos, né, estilísticos estão ali, hipérbole, né, paráfrase, e aí por diante. Análise literária, inclusive o gênero literário, né? Poesia, narrativa, profecia, provérbio. Mas aí, lembrando, vamos pensar na profecia. Se profecia é um estilo literário, né, é um gênero literário que repete, né, aquele tripé profético que já falamos, apelo à justiça social, né, denúncia do erro e proclamação da vontade de Deus. Beleza, esse é o estilo literário. Agora, se quem está traduzindo, quem está estudando, entende que profecia é revelação do futuro, já muda. Né? Então, a análise desses estilos também é um negócio que precisa ser levado em conta. Porque, por exemplo, a história de Esther, ela é uma narrativa. A gente já viu aí, né, como analisar a narrativa bíblica. Às vezes, a narrativa bíblica não tem ensino nenhum, não tem doutrina nenhuma, mas tem muita gente que acaba pegando doutrina num texto como esse. Poesia. Poesia é poesia, não é um texto doutrinário. Eu não posso estabelecer uma doutrina em cima de um salmo. Mas tem gente que estabelece doutrina, né? E aí diz que está fazendo análise histórico-gramatical. Isso aí é um problema. Então, se eu vou respeitar o gênero literário, eu tenho que analisar cada um deles. Um texto doutrinário, aquele que está me dizendo o que eu tenho que fazer. Texto de um provérbio, por exemplo, também não tem muita coisa, né, doutrinária. Provérbios são ideias populares, né? Pensamentos populares, e aí por diante. A análise teológica, né, que é a investigação aí do texto, né, o sentido do texto, né? Que discurso eu vou produzir em cima desse texto. Resumo de todas essas descobertas aí: análise e síntese com correlação, a atualização e a aplicação da descoberta da leitura. Nessa parte da aplicação que é o grande problema, né? Porque às vezes o cara vai lá, traduz, analisa, né, todo o contexto do texto e chega na hora de aplicar, o cara mete os pés pelas mãos. Grande exemplo disso, Malaquias 3:10. A maioria dos seus pastores lê Malaquias 3:10 na hora do dízimo, da dízimo e oferta, né?
achando que está falando da contribuição para a sua igreja. E diz que lá está escrito o termo dízimo, e diz que tem que ofertar, e diz que tem que ser para o templo, né? E aí, toda análise que está lá por trás, né, do texto, você joga fora no lixo, se você vai usar esse texto de Malaquias 3:10 nessa perspectiva. O que foi? Não sei. Cara, é demais, né? Eu aqui dando aula, trabalhando. Um ano do aniversário. Ora, é brincadeira não, irmãos. Eu aqui, ó, dando conhecimento à esposa aqui, perturbando. Quando então, o senhor olha para cima, eu já sei. Ela chegou aí. Hein? Então, essa questão do dízimo é um grande exemplo, né? Porque não adianta nada, gente, você fazer análise, você, né, construir toda uma perspectiva, né, em torno do texto, conhecer o texto todo, se lá da aplicação você vai aplicar errado. Então, em muitos passos, a análise histórico-gramatical ela é muito parecida com o histórico-crítico. Só que nessa questão de entender o texto como histórico, né, e da aplicação, às vezes, ter uma perspectiva muito dogmática e doutrinária, aí você, né, perde. No caso do histórico crítico, ele é muito frio, não está preocupado, né, como você vai trabalhar esse texto. Eu, por exemplo, eu uso como ferramenta exegética o método histórico crítico, mas a minha ferramenta hermenêutica, né, a forma de aplicar, é a teologia da libertação. Porque o histórico crítico, por si só, ele é frio. Ó, Adão e Eva. Adão e Eva é uma construção posterior, idealizada no cativeiro babilônico, como combate à crença de que os deuses babilônicos criaram os seres humanos. Tem como base a epopeia de Gilgamesh. Ponto, acabou. Como é que eu vou aplicar isso? Como é que eu vou trabalhar isso? Aí eu vou usar uma ferramenta hermenêutica, um método hermenêutico para, a partir dessa tradução, dessa análise, né, aplicar o texto de Adão e Eva. E aí, no meu caso, eu uso a teologia da libertação, que é o que eu acho interessante. O método histórico-gramatical, às vezes, ele se confunde, né, um pouco aí com a dogmática. Né? A maioria dos pastores, né, dos autores aí ligados, às vezes, né, constrói perspectivas doutrinárias dentro do histórico-gramatical. Isso é comum, né? Até porque todo mundo fala a partir de um ponto. Ninguém é isento. Né? Mas a gente tem que deixar isso claro, a gente tem que ser honesto. Né? Aquilo que eu estou falando é o ideal, né? É Deus que mandou e eu estou falando que Deus mandou. Não é assim que funciona, certo? Alguém quer falar alguma coisa aí? Tem alguém acordado aí? Estou acordada, eu estou atenta. Sim! Sim! Então, tranquilo? Sem dúvidas? Deu para entender até aqui a diferença? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Seguindo. Seguindo. Então, não tem mais o que falar, não. Acabou, vocês não têm o que perguntar. O conteúdo era esse aí. Ouvir é melhor que falar, tem hora. É verdade. Tem hora que eu tenho que ficar quieta para ver se encaixa alguma coisa. Porque é um pouco complicado quando a gente para assim para ouvir o senhor falar. Realmente a gente fica assim, como que isso funciona? Como que você vai fazer da forma correta? Porque como que eu vou saber? Quando o senhor fala, a gente tem uma noção. Mas quando não tem ninguém por perto e a gente lê um texto e vai fazer uma exegese,
Aí fica a dúvida se está sendo da forma correta. A questão, dizer forma correta ou não é nem o ideal, né? Porque vai depender muito da linha que a irmã vai abordar. A irmã, por exemplo, a irmã é fundamentalista, é dogmática, né? Então, quem é que a irmã vai ler para fazer suas análises? Vai ler autores mais tradicionais, né? E aí, quando a irmã for pesquisar um texto, aí vai pegar um comentário do Russell Shedd, vai pegar um comentário do Hernán Dias Lopes, né? E a partir do que a irmã lê nesses comentários, vai construir, né, o seu trabalho. Esses autores, por exemplo, estão muito próximos desse método histórico-gramatical, né? Eles trabalham nessa perspectiva. E aí o que a irmã vai estar fazendo é pesquisar em comentários que tem essa linha. De repente, né, a irmã é pentecostal, vai pegar um comentário da CPAD, né? E aí tem a questão dogmática, doutrinária. Então, é saber mais ou menos onde está pisando, né? Onde está andando ali. Escolher o tipo de material, né, que a gente vai usar é o que vai dar essa segurança, né? Eu, por exemplo, quando trabalho com a minha igreja, às vezes eu pego comentários mais conservadores por causa da linguagem, né, para poder deixar um material que tem algum conteúdo e até também para não chocar tanto. E aí eu vou desconstruindo, né, devagar, né? A gente vai trabalhando devagar alguns temas, algumas ideias, né? Tem coisa que não é necessário trabalhar, né? Melhor deixar do jeito que está. Agora, tem coisa que às vezes é importante trabalhar, né? Porque isso gera problemas no grupo. E aí a gente precisa lidar com isso de maneira adequada, né? Eu preciso trabalhar a partir das minhas perspectivas exegéticas e hermenêuticas para ser honesto com o grupo. Mas é muito do material que a irmã vai estar lendo que vai estar guiando esse caminho aí da tradução, né? A gente precisa sair daquela ideia assim, é claro, você vai pregar, vou orar para Deus falar o que eu tenho que pregar. Ótimo, beleza. Agora, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que ter alguma coisa para pesquisar. Porque se eu não tiver nada, Deus não vai usar nada, né? Isso tem que estar claro. Deus fala, eu sou um canal, né? Canal manda um monte de coisa. Tem canal de esgoto, né? Tem canal de água limpa, tem canal de água suja. Então, a gente precisa, né, saber onde está pisando. Isso é o mais importante, né? Fala. Eu entendo que assim, os métodos eles acabam trazendo para a gente concordância com o nosso pensamento. Então, você vai se encaixar no método, né? Isso aí. À medida que você vai lendo, fala assim, pô, isso aqui eu acredito, aquilo aqui já não... Eu não consigo entender muito bem dessa forma. E aí a gente vai se ajustando. Claro que é opinião leiga e de iniciante, né? Mas a gente ainda fica transitando ainda entre o método histórico-crítico e o método fundamentalista. Porque tem muita coisa que você olha no método histórico-crítico e você fala, peraí, como é que é isso aí? Eu preciso aprofundar para poder entender isso, né? Para poder falar sobre isso, eu preciso aprofundar. E, às vezes, a falta de conhecimento nos faz não nos aprofundarmos. Eu não posso falar sobre esse assunto dentro da escola bíblica dominical, eu não posso usar isso numa mensagem, porque se eu usar isso numa mensagem, eu não vou ter tempo para explicar. Na escola bíblica dominical, o cara perguntou lá, mas eu não estou pronto para poder mexer nisso ainda. Né? Então, Carlos, segura o que está falando. Vamos entrar no outro link. Vai acabar aí, ó. Você vai. Beleza. Aí você, irmã Solange, continua aí. Mesmo link, entra aí. Beleza.